Qual é a história dos números irracionais? O estudo dos números irracionais foi feito inicialmente pelos pitagóricos. Acontece que, ao desenvolver-se o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos medindo 1, foi encontrada a raiz 2, que foi um número que não pode ser exhibido na forma de fração. O que são os números irracionais? O número irracional é aquele que satisfaz a definição, ou seja, um número que não pode ser representado como fração. Os números racionais são as raízes não exatas. Quando o número natural não possui raiz exata, ele é considerado um número irracional. Boa tarde, eu sou a Bárbara e irei explicar para vocês o que são os números irracionais e as suas formas de conta. Números irracionais. Como o próprio nome fala, i é uma negação, então são números não racionais. Mas como que surgiu esse negócio de número irracional? Bom, Pitágoras teve um grande problema. Ele pensou, se eu tiver um quadrado de lado 1, quanto vai medir a diagonal dele? Bom, nessa época ele já tinha determinado o teorema de Pitágoras. Se nós aplicarmos esse teorema no cantinho do quadrado, porque isso é um triângulo e um retângulo, nós teremos então o quadrado da hipotenusa. A hipotenusa aqui é o D, porque é o lado oposto ao ângulo reto, e é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado, 1, porque 1 vezes 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então, D ao quadrado é igual a 2. Se eu tenho ao quadrado, o inverso é extrair a raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada de 2. Mas como é o lado, nós sabemos que pode ser positivo ou negativo. Mas aqui iremos considerar apenas a parte positiva. Então, esse é o problema. Se eu tiver um quadrado de lado 1, a sua diagonal mede raiz de 2. E naquela época não tinha esse número. Imagina, que número você leva ao quadrado, que dá 2, porque 1 vezes 1 é 2, e 2 vezes 2 é 4, passou. Então, a raiz quadrada de 2 é um número entre 1 e 2. Vamos pensar em um número. Se nós fizermos 1,4 vezes 1,4 é igual a 1,96. E se nós fizermos 1,5 vezes 1,5, passa. Então, é um número entre 1,4 e 1,5. Vamos tentar, então, o 1,41. Ou melhor, 1,41, que é igual a 1,9881. Está aproximando de 2. Então, ele percebeu, poxa, não vai ter uma sequência óbvia, então não é uma dízima periódica. Aí, a partir daqui, começou os estudos dos números irracionais. Aí ele definiu da seguinte forma: número irracional é todo número decimal que não pode ser escrito na forma fracionária, em que o numerador e o denominador são números inteiros. E quais são esses números? Bom, são as raízes não exatas, exemplo, raiz de 7. Não tem nenhum número racional que você leva ao quadrado e vai dar exatamente 7. Raiz cúbica de 4 e todas as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas são de números decimais infinitos que não possuem período. Por exemplo, 2,3146872. Observe que não tem periodidade. Então, números irracionais são as raízes não exatas e as dízimas não periódicas. Fácil, né? Agora eu vou dar um exemplo da conta. De uma conta para vocês. O número raiz de 10 está compreendido entre os números A, 3 e 4, B, 4 e 6, C, 9 e 10, D, 14 e 21. Aqui sempre devemos procurar duas raízes exatas após a raiz de 10 e logo antes a raiz de 10. No caso, a raiz após seria exatamente a raiz de 16 e antes seria exatamente a raiz de 9.
E como, consequentemente, a de 16 é 4 e a de 9 é 3, nós podemos dizer que é a letra A, 3 e 4, porque é um número entre 3, alguma coisa. Esses são os números irracionais. Obrigada pela atenção.